Olá, meus amigos. Hoje nós estamos gravando a página 22 da Carta 6 de Cristo. E vamos ouvi-lo então. E ele diz: Caminhamos para o jardim e me retirei para a minha rocha preferida. Sentei-me protegido do vento e envolvi-me na túnica. Fechei os olhos e pouco a pouco senti que entrava em uma grande serenidade de espírito e um poderoso silêncio. Logo, o poder em si desceu, tomando minha mente e meu coração. Preencheu-me com tal amor supremo que eu soube que estava sendo apoiado, sustentado no amor, e que poderia manter meu amor por todos, não importando o que me acontecesse. Isso era tudo o que importava no momento em que minha hora havia chegado. Essa é a verdade por trás do partir o pão e beber o vinho em minha honra, de minha vida e meus ensinamentos. E como você está lendo esta carta, sabe tudo o que meu Pai me revelou em minha última noite na terra se cumpriu. Como eu falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja decidiu no concílio de Nicéia que eu me referia a três pessoas em uma, ou três pessoas em uma. Consequentemente, as pessoas rezam ao Pai para pedir benefícios, imploram ao Espírito Santo que os instrua espiritualmente e rezam ao Filho para salvá-los dos seus pecados. Você pode ver o quanto as crenças são terrestres e humanamente concebidas? Graças ao sentimentalismo e à promessa de uma viagem gratuita ao céu nos calcanhares de Jesus, as crenças tornaram-se uma estrutura religiosa humanamente concebida para consagrar o império da igreja dentro dos impérios terrenos. Roma, Áustria, Espanha. E as crenças foram o pretexto para a tortura sistemática, a morte na fogueira e a execução dos dissidentes. Elas também inspiram as guerras entre nações. Porém, a percepção espiritual e a criatividade também surgiram de algumas dessas crenças e contribuíram muito para a existência desses 2 milênios. Essas crenças motivaram a construção de catedrais e igrejas, monastérios e conventos, dando às pessoas um propósito estável e habilidade de expressar seus dotes artísticos e fornecendo trabalho para o menos talentoso. Elas também permitiram a milhões de consciências acessarem os reinos mais elevados e de belos pensamentos e amor. Além disso, foram o império por trás do misticismo e a iluminação das almas espirituais que chegavam a ver a realidade que estava oculta por trás das crenças. Enquanto tudo isso se passava, as crenças também criaram as condições para o desenvolvimento de hierarquias de superioridade religiosa com imensa pompa e riqueza. Estes são edifícios criados com os impulsos do ego, concebidos pelo ser humano e, portanto, totalmente falsos de um ponto de vista espiritual. A verdade em relação ao pecado. É preciso compreender que, ao longo dos séculos, as pessoas sentiram certas facetas do comportamento humano eram prejudiciais para o bem-estar dos outros. Elas tinham testemunhado assassinatos, roubos de mulheres e de bens alheios, causas de grande dor e sofrimento para a comunidade, tornando a vida difícil e às vezes intolerável. Concluiu-se então que, com certeza, aqueles comportamentos deveriam ser contrários à vontade daquele que chamavam Deus. Assim, deram àqueles comportamentos o nome de pecado e os definiram como sendo mal. Finalmente, os profetas concluíram que tal comportamento aberrante devia originar-se de uma força malévola oposta a Deus e a chamaram de Satanás. As pessoas ameaçaram e castigaram umas às outras, na crença de que os pecados eram maus e de que seu Deus castigaria os homens pelas maldades contra os outros. Até hoje se pratica esse comportamento nas igrejas. Os líderes religiosos tentam controlar as pessoas pelo medo. O conceito de pecado contra Jeová, o eterno e infinitamente poderoso Criador, era um hábil
e poderoso método de controle das pessoas. As crenças da igreja são trágica, farsa, tudo o que tentei ensinar às pessoas na Palestina. Moisés foi o primeiro que consagrou a crença no pecado e no castigo na forma dos 10 mandamentos. Moisés disse que Deus deu a ele os 10 mandamentos e que, se os israelitas os desrespeitassem, teriam que sofrer o castigo. Em alguns casos, isso significava a morte por apedrejamento. E ensinou que, se desrespeitassem as leis, estariam pecando contra seu Deus. A verdade exata é que Moisés foi ao monte para rezar, pedindo um meio para controlar os israelitas rebeldes. Em resposta àquela oração, recebeu por inspiração os 10 mandamentos, dados a ele para ajuda ou para ajudá-lo em sua tarefa de dirigir os israelitas sem perigo em sua jornada no deserto, com o menor grau de confusão. Religiosos aceitam e creem que todo o coração em um Deus. Religiosos aceitam e creem de todo o coração em um Deus que, segundo dizem, instruiu Moisés a engajar-se em comportamentos agressivos e massacres ao conquistar a terra prometida. Esta era uma terra bela e produtiva que foi arrancada sem piedade de um povo trabalhador, assassinados aos milhares. Isso foi considerado como a coisa certa a fazer, uma vez que Deus tinha prometido para eles uma terra bela na qual se estabeleceriam. Até hoje, os religiosos creem que, como Deus falou com Moisés, deve ter sido Deus quem decretou o derramamento de sangue. Em sua Bíblia, há muitas descrições semelhantes e horrendas sobre guerra e derramamento de sangue e são consideradas permissíveis, justas e corretas, porque se acredita que Deus ordenou a eles ir para a guerra contra os gentios. E você pode perceber na história dos judeus o desenfreado impulso do ego, no qual, inclusive, Deus é usado para isentá-los de toda a responsabilidade. No momento de exaltação do próprio poder, tornou-se permissível e justo ignorar os 10 mandamentos e realizar o extermínio em massa. Eles acreditavam não estar cometendo nenhum pecado, pois o massacre tinha sido ordenado por Deus. E que Deus! Que Deus, hein? Você pode perceber como que era necessário que eu nascesse na Palestina e viesse entre os judeus em um esforço para ajudá-los a ver com suas crenças e práticas tradicionais como eram totalmente contrárias à natureza da consciência divina que verdadeiramente havia dado a eles o ser? Através dos séculos, os homens lutam com o conceito de pecado. Muitas pessoas sinceras ficam aflitas com a maneira pela qual ofendem a Deus e rezam pedindo seu perdão. Há muito tempo sacrificavam um sem número de animais no templo de Jerusalém para apaziguar a Deus, na esperança de escapar das consequências de seus pecados. Desde aquela época, inumeráveis livros foram escritos sobre o tema, expressando pesar e horror por ver o estado da alma dos homens, indicando a mudança de comportamento pelo açoitamento com chicote para torturar a carne e fazê-la pagar pela maldade de pensamento, palavra ou ato. Muitos desses livros foram aplaudidos pelos cristãos em toda a Europa e guardados em arquivos de instituições religiosas. Esses livros prendem as pessoas à antiga personagem de Jesus, pregando a salvação do homem do castigo de seus pecados, por meio de minha morte na cruz. Como já expliquei, essas crenças são fisicamente impossíveis e contrárias aos fatos da criação. Nenhuma divindade superior exige o pagamento pelos pecados. Este é um conceito inteiramente humano e pagão. Qualquer tipo de derramamento de sangue, com o propósito de realizar ritos religiosos, é paganismo. O que a Igreja Cristã tem apresentado aos seus seguidores é uma versão glorificada do paganismo. Aqui nós chegamos ao fim da página 23. Ai, meu Deus! Tem algum evangélico, algum católico, que quando ouvir isso aqui vai ovular. Vai dizer que o Zezinho aqui tirou isso de trás da orelha, né? Gente, como é possível acreditar que Deus enviou seu Filho para vir morrer pelo pecado dos homens?
Eles nem consideram que Jesus, aliás, o Cristo, porque Jesus era o homem, nem consideram, nem pararam para refletir ainda que o Cristo, por sua livre e espontânea vontade, achando, ouvendo, percebendo a necessidade de trazer a verdade da existência, de onde nós somos criados e não criados, porque nós somos o criado e o incriado, de onde nós extraímos a nossa porção, porque somos deuses individualizados, personificados. Então, no caminho que nós iríamos conduzindo diante da eternidade, nós nunca iríamos sair do charco onde há choro e ranger de dente, que é a terra, um lugar ainda de provas e expiações. Então Jesus decidiu que naquele momento só ele poderia trazer a verdade. Só ele poderia vir e colocar de novo o Titanic na rota certa para vencer o oceano da vida. Ele sabia que ia morrer porque ele estava presente através da consciência em cada um aqui. Então ele sabia o que cada um carregava dentro de si. Então ele sabia que ele ia morrer. É fácil você prever isso. Eu tenho certeza que mesmo sem ser profeta, se você for lá na floresta amazônica e chuchar a cara dentro da oca de índios, com ela cheia de índio, você não precisa profetizar que é capaz que você vai morrer, não, que eles vão te matar mesmo. Então foi o que aconteceu com Jesus. Ele sabia que ia morrer por causa da bestialidade humana. Mas quem decidiu vir aqui foi ele, não foi Deus que jogou ele aqui dentro na cova dos leões. Então, como ele era diretor disso aqui, porque está lá na parábola dos talentos, né? Bom e fiel servo, foste fiel nas pequenas coisas, na intendência, gerência, presidência, de grandes coisas eu te colocarei. E aí Jesus é um desses multiplicadores de talento, que foi dirigir planetas, orbes, galáxias, e não tinha outra pessoa qualificada para descer aqui. E olha para vocês verem que ele, por nada que ele também se enterra aqui, porque ele brigava, ele discutia, ele arrumava encrenca quase todos os dias. É igual eu mesmo aqui. Todo dia estou tendo um ranca-rabo com um aqui. Agora faz tempo que não, né? Mas de vez em quando aparece algum me excomungando de tudo enquanto é jeito. Então veja, Jesus sabia, mas ele decidiu vir. Deus não jogou ele aqui para morrer. E ele não veio aqui para morrer. Ele veio na condição de mestre. Mestre é aquele que ensina. Muito culto, muito sábio. Então ele veio nessa condição para nos ensinar a alcançar a nossa maestria também, ou mestria também. Mas não entenderam isso e disse que o sangue de Jesus purificou os nossos pecados. Ah, é? Eu não tenho essa certeza não, e nem considero que os meus pecados foram purificados pelo sangue de Jesus, não. Porque o que eu entendo foi um sangue derramado num crime hediondo, sem nenhuma chance de defesa, e, portanto, a maior das covardias que já esse mundo pôde praticar com o ser humano foi o que aconteceu com Jesus. Tamanho era o poder luciferiano na época. E os ensinamentos nossos já começaram tortos, né? Veja que os 10 mandamentos de Moisés, quase todos começam com uma negação. A vida não é negação, você não pode estar negando nada, porque tudo que eu falo com você, não, sua vida vai se tornar um completo fracasso, insucesso. Porque não. Então você tem que ser sim. Veja que uma planta nunca desce, ela está sempre subindo, né? Muito pouco ela desce, que são as raízes, mas o resto ela está sempre subindo em direção à luz. E os mandamentos de Moisés, a maioria deles começa com a negação. Olha, não roubarás, não matarás, não odiarás, não cobiçarás nada que é dos outros, sabe? São poucos os mandamentos lá que começam com a afirmação. Né? Ame a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a si mesmo, honra seu pai e sua mãe, o resto tudo é negação. Então, se a gente já começa querendo se iluminar através da negação, isso não vai dar certo mesmo. Você nunca tinha pensado nisso, né, Zezinho? Pois é, mas é verdade. Bom, eu vou parando por aqui, porque senão fica muito comprido. Paz e luz a todos. Deus conosco. Mas deu uma vontade de falar mais, né? De onde vêm essas crenças, né? De onde veio comer o pão, simbolizando o corpo de Cristo. Até hoje virou ritual, o vinho como sangue. Né? Então as crenças vêm disso aí.
E acreditou-se que o sangue de Jesus lavou o pecado do mundo. Nossa Senhora, se fosse assim, não tinha tanta miséria, não tinha sofrimento, não tinha tanta tristeza como tem na terra, né? Porque tudo isso vem do erro, o que origina a palavra pecado. Tudo isso tem que ser corrigido aqui, viu? Nem sempre dá para você corrigir na atual existência. Aí lá volta-se de novo para o ano letivo, estudar outra vez para ver se passa de novo ou reprova outra vez. O bagulho é doido, viu, irmão? Pega a visão.